Bom, galera, capítulo 4, então. Distância entre ponto e reta. Tenho uma reta, tenho um ponto. Como que eu faço para calcular a distância entre eles? Tenho a reta, tenho o ponto. Reta R, ponto P. A distância entre o ponto e a reta, pessoal, a gente vai pegar a perpendicular, tá? Então, essa reta em verde aqui, esse segmento em verde, eu vou chamar de DPR. Ou seja, a distância do ponto P à reta R. Essa é a nossa missão. Bom, devo dizer que já sabemos calcular isso. Tá? Pensa. Se você pega aqui a sua reta R e aí você cria uma perpendicular. Como é que a gente cria uma perpendicular? Você pega uma reta que tem um coeficiente angular inverso e oposto a R. Beleza? Então, eu estou com uma perpendicular que falta só eu ajustar o coeficiente linear dela. E aí eu vou ajustar a minha reta perpendicular para passar por P. A gente aprendeu a fazer isso. Tá? Acabei de mostrar. Aqui, ó. Até pegar o quadro que eu fiz isso. A gente tinha essas duas retas, essa reta, né? E eu queria pegar uma reta que era perpendicular a essa que passava pelo ponto P. Né? Aí a gente calculou o coeficiente angular dessa, pegou o inverso e o oposto e forçou uma reta com esse coeficiente angular a passar por esse ponto. Tá aqui, essa reta rosa. Se a gente pegar a reta rosa e tirar a interseção dela com a reta R, ou seja, se a gente montar um sistema da reta perpendicular à reta R, que passa pelo ponto P, a gente vai achar esse ponto aqui. E a distância entre a reta P e a reta R vai ser a distância desse ponto até P, que a gente sabe calcular por Pitágoras. Você pode montar um triângulozinho aqui. Então, essa é uma linha de raciocínio para se calcular, né, a distância entre ponto e reta. Beleza? Ok. Então, você pode achar a perpendicular a R que passa por P, achar a interseção dessa reta com R e calcular a distância do ponto de interseção a P. Só que esse daí é o jeito que você faz pensando, né? Que você tem que fazer muita conta e tudo mais. Existe uma formulinha, tá? Que se você tem a equação da reta R, você joga o ponto P na fórmula e você tem a distância na hora, tá? Então, já sabemos uma maneira de calcular isso. Só que agora a gente vai para uma maneira mais simples, né? A gente vai buscar uma maneira mais simples. Então, agora a gente vai buscar uma fórmula. Para a gente não precisar fazer todo esse processo para achar uma simples distância. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, no processo por essa busca, vai ser aí a translação de sistemas. Beleza? Então, como é que vai funcionar? Aqui, pessoal, a gente tem o nosso eixo cartesiano, xy, beleza? E aqui eu tenho um ponto P.
beleza? Esse ponto P, ele tem um X e um Y. X e Y. X e Y vão ser, então, as coordenadas do ponto P em relação a esse sistema S, cuja origem está aqui. Então, o que é X? X é a distância desse ponto até a origem. E o que é Y? Y é a distância desse ponto até a origem. Tá? Agora, pessoal, a gente vai criar um novo sistema de coordenadas aqui. Eu vou pegar aqui um ponto, que vai ser a nova origem, e eu vou ter aqui dois eixos. O eixo Y' e o eixo X'. E eu quero saber como é que faz para escrever esse ponto P nas coordenadas X' e Y', em que X' vai ser esse ponto aqui e Y' vai ser esse ponto aqui. Beleza? Sendo que as coordenadas do meu centro são x0 e y0 em relação ao sistema original. Beleza? Daí, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que x é x0, que é a distância da origem até aqui, mais x', que é a coordenada do ponto P no sistema S'. E a mesma coisa para o y. Certo? E daí, daqui a gente conclui que as coordenadas as novas coordenadas do ponto vão ser dadas por x menos x0 e y menos y0. Beleza? Exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo que vai ficar mais claro. Então, eu tenho esse sistema e esse ponto, e as coordenadas do ponto vão ser 8 e 6. Então, aqui vale 8 e aqui vale 6. E aí, eu vou construir um novo eixo aqui, que é o y', x'. E o centro desse eixo aqui está no ponto 2, 3. Então, o nosso ponto P está aqui. E eu quero saber, então, essa coordenada x' e essa coordenada y' que o meu ponto P tem nesse novo eixo rosa. Então, como vocês podem ver, 2 mais o x', porque daqui até aqui é x', ó, tem que dar 8. Então, se daqui até aqui é 2 e daqui até aqui é 8, daqui até aqui é 6, não é? Então, daqui até aqui é 6. Então, 6 é a coordenada x' do meu ponto P. Beleza? E se daqui até aqui é 3 e daqui até aqui é 6, significa que daqui até aqui é 3. Beleza? Então, eu estou escrevendo o meu ponto P com coordenadas x' e y' em relação a outro sistema de referência. Beleza? Para que a gente está fazendo isso, professor? A gente está fazendo isso para deduzir uma fórmula para a distância entre ponto e reta. Tá? Basicamente para isso. Então, temos aí translação de sistemas. Beleza? Bom, então vamos aqui partir para a fórmula. Distância entre ponto e reta. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal,
é calcular a distância de uma reta até a origem. Então, vamos pegar aqui essa reta. Opa, que é y. Vamos pegar aqui essa reta R, que tem como equação ax mais by mais c igual a zero, certo? E eu quero descobrir a distância dela até a origem O. Então, eu quero saber a distância daqui até aqui. Beleza? Que eu vou chamar aqui de D. Lembrando que isso aqui é 90 graus, porque eu quero a distância perpendicular. Beleza? Então, se a gente pegar aqui uma reta S, né? A gente vai fazer exatamente o que eu falei. A gente vai construir aqui uma reta S, que é perpendicular a R, e passa pela origem. Então, a nossa reta S, ela vai ser y menos y0, que é igual a mx menos x0. Só que como ela passa pela origem, x0 e y0 vão ser zero. Então, essa reta S aqui, ó, ela vai ser igual ao inverso e o oposto do coeficiente angular da reta R. Né? O coeficiente angular da reta R é menos A sobre B. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser B sobre A, x. Beleza? E agora eu quero a interseção da reta R com a reta S. Beleza? Tá. Achado essa interseção, pessoal, a gente acha esse ponto aqui. Beleza? E, ó, isso aqui vai dar pra gente, então, as coordenadas x, y desse ponto aqui. Não vai? E a distância desse ponto até a origem vai ser d ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado por Pitágoras. Né? Então, a distância aqui do nosso ponto de interseção até a origem vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, em que x e y são... o x e o y vai ser a resposta desse sistema. Beleza? Então, se a gente resolve isso aqui, você vai achar que o seu d ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Beleza? Então, você resolve esse sistema, pega seu y, joga aqui, isola o seu x, aí com o x você calcula o y, aí você faz eles ao quadrado e soma. E aí você vai chegar nisso. Tá? Eu não vou fazer aqui porque senão não vai dar tempo de passar tudo. Mas é basicamente isso que eu fiz, tá? Então, a gente vai pegar aqui esse d ao quadrado e a gente vai passar ele para o outro lado como raiz, tá? E aí, a raiz disso vai ser c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado,
né? Você pode aqui cortar esse quadrado com essa raiz com esse quadrado. Só que lembra que você está pegando o valor positivo disso, tá? Porque se o seu C é negativo, ainda assim você vai pegar o valor positivo dele, tá? Então, essa daqui, pessoal, é a distância de uma reta até a origem. Distância da reta à origem. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui. Porque eu sei que é muita conta, mas, tipo assim, a ideia é mais simples do que parece. A gente tem a reta R, 3x mais 4y menos 25, igual a zero. E você quer saber, então, a distância dessa reta até a origem. A reta tá assim. Beleza? Então, essa distância aqui, D, vai ser dada pelo módulo do C dividido pela raiz ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, percebam aqui a importância do módulo. Se você não coloca módulo, você vai achar uma distância negativa. Que em módulo é igual a distância. Então, você tem que pôr o módulo. Porque aqui, esse menos 25 ficaria ao quadrado, aí ele ficaria positivo, e a raiz ficaria positiva. Só que aqui, como a gente estava usando o C direto, você tem que colocar o módulo, tá? Então, isso aqui vai ser o módulo de 25 sobre... Aí, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 25, e a raiz de 25 dá 5. Então, a distância aqui vai ser o módulo de menos 5, que é 5. Então, se você medir daqui até aqui, dá 5. Beleza? Usando a fórmula. A fórmula, essa fórmula aqui, então, ela serve para a gente não precisar achar a perpendicular que passa por P, a perpendicular que passa pela origem, né? E depois achar a interseção dela com a reta R, que vai ser o ponto P, e depois calcular a distância da origem até o ponto P. Então, para a gente não fazer todo esse caminho, fórmula. Tudo bem? E agora que vem a sacada aqui, né? Porque a gente quer a distância de um ponto para a reta e não a distância da origem para a reta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui uma reta e um ponto P. Tá? E eu quero saber, então, a distância dessa reta R até esse ponto P. Eu quero saber isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou construir um sistema x', y', cuja origem está em P. Beleza? Aí, o que eu vou fazer em seguida? Calcular a equação da reta R em relação a S'. Então, se a reta em relação ao sistema S
é 3x mais 4y menos 25. Em relação ao sistema S', ela vai ser diferente. Tudo bem? E a gente vai, então, atrás disso aí. Aí, pessoal, a gente viu aqui, num quadro, atrás aqui, ó, essa seguinte transformação, né? Então, se eu tenho aqui a minha reta R, que é AX mais BY mais C igual a zero, no sistema de referencial S, se eu passar ela para S', eu vou trocar esse X aqui, ó, por x0 mais x', e eu vou trocar esse y por y0 mais y'. Beleza? Fazendo isso, eu vou achar A, que multiplica x0 mais x', mais B, que multiplica y0 mais y', mais C igual a zero. Fazendo a distributiva aqui, e lembrando que x0 e y0 é uma constante, eu vou ter o seguinte: ax' mais b, y', mais ax0 mais b, y0, mais c igual a zero. E essa é a equação de R no sistema S', cuja origem é P, dado por x0, y0. E aí, isso daqui, ó, vai ser o C'. E é aí que vem a famosa equação, né? A famosa fórmula, que a distância do ponto até a reta a distância, então, dessa reta até o ponto P vai ser a distância da reta R, escrita no referencial S', até a origem de S', né? Então, a distância do ponto à reta é a distância da origem do sistema, do novo sistema, até a reta escrita, né, no novo sistema. Então, isso aqui vai ser C' sobre raiz de... Ó, percebam que o A' e o B' aqui, eles são iguais, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. E o C' aqui vai ser AX0 mais B y0 mais C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, essa foi a demonstração da fórmula, tá? Vocês não precisam fazer isso aqui toda hora. Basta usar a fórmula. E essa fórmula aqui, ela tem um segredinho para decorar. A gente vai fazer alguns exercícios aqui agora para vocês conseguirem absorver ela melhor, tá bom? Reparem, né, que AX0 mais BY0 mais C é a mesma coisa que você jogar as coordenadas do ponto na reta R. Tá? Ó. Vamos lá, porque chega de demonstrar coisa. Seguinte. Temos essa reta. E eu quero saber a distância dela
até o ponto P, que tem coordenadas 2 e menos 3. Então, a distância do ponto P à reta R vai ser AX0 mais BY0 mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância desse ponto a essa reta é... Você vai pegar a reta, você vai jogar o seu ponto. Então, ó, o A é 3 e o x0 é 2. Ó, isso aqui é A, B, C, x0, y0. Mais o B, que é menos 4, vezes o y0, que é menos 3. Mais o C, que é 2. Tudo isso aqui dividido por raiz de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. E acabou. Fazendo a continha, você tem a distância desse ponto a essa reta imediatamente. Beleza? Então, isso aqui vai ser 6 mais 12. 18 mais 2, 20. Dividido por raiz de 9 mais 16, que é raiz de 25, que é 5. 4. Então, se você pegar aqui essa reta, né? Que o ponto P está aqui. E essa reta aqui, ela tá aqui, ó. Essa distância aqui, que a gente acabou de calcular, vai valer 4. Então, reparem que para a gente aplicar a fórmula, você não precisa entender a translação que aconteceu de fato para ela ser deduzida, tá? Na prática, pessoal, a gente só precisa usar a fórmula. Você não precisa saber a demonstração dela, tá? Tudo isso aqui que a gente fez foi para demonstrar, para tipo, dar uma noção maior de onde vem. Mas não precisa saber demonstrar, você tem que saber aplicar a fórmula, tá? Como é que aplica a fórmula? Você pega a equação da reta, no lugar do x e do y, você vai colocar o x e o y do ponto. E isso vai dar um valor. Você vai dividir esse valor pela raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado e tirar o módulo. Beleza? E se você quer a distância da sua reta até a origem, você vai jogar que o ponto é o 0, 0, e você vai cair na fórmula que a gente deduziu agora há pouco, né? C sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, você não precisa decorar a fórmula da origem. Você pode decorar a fórmula geral e usar o ponto como 0, 0 para a origem. Tá? A fórmula da origem é um caso particular dessa fórmula geral aqui da distância do ponto à reta. Beleza? Muito bem. Bom, pessoal, na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre distância entre duas retas paralelas. Certo? E a gente vai falar também sobre a área do triângulo. E se der tempo, a gente até pode falar mais alguma coisa, mas acho que não vai dar tempo, tá? Para terminar esse capítulo, mas vamos aí para a próxima parte do vídeo, então.